A grande maioria dos cristãos ou crentes leem a Bíblia apenas para saber algo de maneira de letra ou segundo a carne, não para colocar em prática ou viver aquilo que está escrito. Quando vemos como era a igreja em Atos e olhamos muitas igrejas hoje, nós encontramos coisas terríveis. E alguns até mesmo dão a impressão que estão brincando com o Evangelho, brincando com o nome de Jesus Cristo, brincando de igreja. Não há nada mais sério do que lidar com Deus. É chamado o fogo consumidor. Portanto, é muito sério lidar com a Bíblia, lidar com as Escrituras, a palavra e o Espírito de Deus. Vamos ler uma passagem em Atos, no capítulo 15, no versículo 28. Quando entre os crentes havia uma questão, aquilo era levado ao Espírito Santo. Alguém orava e ele respondia. E a resposta do Espírito era o que prevalecia. Embora pudesse haver na reunião da igreja muitas opiniões ou situações diferentes, mas o que sempre valia era o que o Espírito Santo falava, o que o Espírito Santo revelava e dirigia, pois o Espírito deve vir primeiro. Ninguém pode honrar Deus hoje, nem honrar Jesus Cristo ou o nome de Jesus, sem o Espírito Santo. Ele, o agente do céu, que veio e dado por Deus no nome de Jesus para resolver todas as coisas no que diz respeito à nossa fé, o reino de Deus e nossa salvação. Então vamos ler e ver como a igreja decidia as coisas. Versículo 28 do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Pareceu bem a nós, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. Veja que primeiro é o Espírito Santo, depois nós. Isto devia de ter prevalecido em toda a era da igreja, em toda a era da graça, pois a graça que temos é a presença do Espírito para revelar, iluminar, guiar, exaltar e corrigir, pois a igreja é algo formado pelo homem e a necessidade é de que alguém do céu, que seja Deus verdadeiramente e que conhece os corações e sabe todas as coisas, é o único que pode decidir na igreja. Por que há tanta confusão, tanta interpretação e tantas igrejas falsas? É porque o homem tomou o lugar do Espírito Santo. Em que igreja você vai em que os que dirigem podem dizer pareceu bem ao Espírito Santo e a nós? Na realidade, supõe-se que seja em nome de Jesus, mas nunca, em muitos lugares, o Espírito Santo falou a eles, ou dirigiu alguma coisa, ou revelou alguma coisa. Percebemos, discernindo por meio do Espírito que temos, que tudo foi resolvido pelo homem e decidido pelo homem. Alguns estão cantando para Jesus como se fizesse uma serenata para alguém. Louvando é a título de louvar a Deus. Jesus ensinou a mulher samaritana a adorar a Deus em espírito e em verdade, não na carne, nem segundo os homens. Quando chegamos em muitas situações e lugares, estão fazendo as coisas como se pudessem seguir os pensamentos naturais. E assim, tudo é resolvido na base do gosto peculiar e particular de cada membro, de cada um que participa. O louvor, na verdade, é para os que ouvem.
são os que ouvem que devem achar que é bom ou que é verdadeiro. Na verdade, não é um louvor ao Deus único no Espírito Santo. Nem há uma palavra ou uma direção sobre a realidade do que se deve fazer na igreja. É por isso que surgem as divisões. E cada igreja fala a sua própria palavra, ensina a sua própria doutrina, dando ênfase àquilo que quer. Muitas escolhem doutrinas doutrinas dos apóstolos, que estão na Bíblia, mas dão ênfase mais coisas do que outras. Disto surge contendas, críticas, e de toda divisão surge todo tipo de mal, como está escrito na Epístola de Tiago. Portanto, nós precisamos vigiar. Não há só essa passagem, mas todo o livro de Atos está cheio desse testemunho de como o Espírito Santo deve dirigir a única igreja. Podemos ler também no livro de Atos, no capítulo 5, no versículo 32. Vejam só. Ora, nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Isto é um princípio eterno. O Espírito Santo é dado aos obedientes. A obediência custa a vida da nossa carne. Precisamos tomar a cruz, negar nós mesmos e morrer com Cristo. Pois essa é a obediência de Cristo. Então, o Espírito Santo nos é dado por causa da obediência. Essa é a justiça de Deus, e isto é ser justificado. Veja que a testemunha era o Espírito Santo. Testemunha. É isto que está escrito. Tenha coragem. Leia o que está escrito. Compreenda. Não há uma língua estranha e ininteligível. A Bíblia é a nossa própria língua. Ela diz exatamente o que está escrito. Se o Espírito Santo é testemunha, ele está presente. Se ele está presente, ele tem que guiar, falar, corrigir e ensinar. Portanto, esteja atento para que não haja um caminho de desvio, de apostasia. Pois nos últimos dias está profetizado que haveria muita apostasia, isto é, uma separação do Espírito Santo. Pois ele é o agente da era da graça. É ele que está operando todas as coisas. Convence de pecado, traz arrependimento, convence de justiça e do juízo de Deus. Esta é a graça que nós recebemos. A presença do Espírito Santo. Examine se não há algo como uma brincadeira, algo humano, natural. O Espírito Santo é sobrenatural, é além da mentalidade carnal. É real, verdadeiro. Ele que nos guia a toda a verdade, conforme profetizado por Jesus Cristo. Ele que faz real na nossa vida a obra que Jesus Cristo fez na cruz. Louvado seja o nome do Senhor. Que a graça de Deus e o amor de Jesus Cristo seja com todos vocês que consideram o Espírito Santo primeiro. Não adianta ter aquela alegria falsa da carne, ter aquela reunião cheia de carne, isto é, cheia de pessoas, mas o Espírito nunca participou, o Espírito nunca guiou, nunca revelou, porque não há obediência à palavra de Deus. Louvado seja Jesus que nos deu o Espírito Santo. Amém.